Nas leituras de hoje que encerram o tema da libertação, escolhido pela Santa Madre Igreja, Jesus se utiliza de alegorias para explicar o processo de aprendizagem individualizante de seus ensinamentos. Se eu vou usar minimamente as teorias de Delacroix para explicá-lo. Nós somos como uma árvore. A nossa vida mental e espiritual é uma unidade composta de corpo, alma e espírito. Não se trata de somar as partes, mas de entendê-las como um todo. Assim, Jesus nos apresenta a árvore. As raízes da árvore são o espírito e a alma, fincados nos sentidos do corpo, olfato, audição, visão, etc. Através da seiva, da água e dos sais minerais extraídos de fora do indivíduo, aprendemos a tomar contato com o que vem do exterior. Adquirimos vocabulário, comparamos uma coisa e outra, fazemos cálculos e, mais importante, damos frutos, que são o resultado de nossas operações internas. Então, é o tronco e o fruto da árvore, e que levam a nós mesmos e ao outro indivíduo a devorá-los, para assim relacionar os novos conhecimentos à causa e efeito. Então, a coisa se dá internamente nas relações, ou seja, na política. Assim se aprende e assim se educa. Chamo a atenção para a leitura do Evangelho de hoje, versículos 43 e 44. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Se as raízes de nosso aprendizado estão fincados nos sentidos do corpo, é preciso que confessemos nossa ignorância, que sempre leva ao erro. Só acertamos quando as raízes se fincam na disciplina do estudo, do trabalho, fundamentalmente na palavra de Deus. É preciso confessar que aprendemos e por isso erramos e acertamos, para que possamos alcançar o acerto. Chamo a atenção para os versículos 15 e 16 da primeira leitura de hoje, carta de Paulo a Timóteo. Segura e digna de ser acolhida por todos esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. Se não temos filosofia realmente possível diante de um momento imprevisto, comemos o fruto, ruim ou bom, que tivermos produzido. A filosofia cristã tem como fundamento de raiz a obediência à palavra de Deus, que gera frutos de prudência e paz. Com esses frutos podemos resolver qualquer problema, seja um cálculo matemático, uma discussão ou os efeitos de um estado opressor. A árvore do bem e do mal no paraíso, aquela do poema da criação, é a alegoria desse movimento. Se comemos do fruto, e nós sempre o comemos, obteremos novos conhecimentos em causa e efeito, como no poema da criação do Gênesis, onde Satanás disse que a causa é que Deus quer dominar vocês, como efeito proibiu de comer o fruto. Ou, se você comer do fruto, causa, ficará como Deus, efeito. Então nós erramos porque Deus é amor. E as ações de Satanás são conhecidas no mundo. É preciso que saibamos obedecer à palavra de Deus para deste modo separar bem e mal. Onde está o fruto bom, onde não está. A raiz fincada em Cristo é o fruto bom. Ele transforma, como a seiva de uma árvore, um entendedor perverso em um homem disciplinado, que pratica o bem,
eu chamo a atenção para os versículos 5a a 7 do Salmo responsorial de hoje. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, que se inclina para olhar o céu e a terra, levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho. Caso desejemos operar nosso entendimento sem estarmos fincados em Cristo, entendamos a alegoria da rocha e da tempestade. A rocha é Cristo. A água em torrente é a consciência dos acontecimentos. Quem sabe pôr cada coisa no seu lugar, isso se chama dialética. Tem paz e tranquilidade, finca sua casa na rocha para enfrentar qualquer problema imprevisto. Quem não finca sua casa na rocha, sem uma filosofia sólida e que dá bons frutos, não se liberta do problema, é destruído com ele. Chamo a atenção para os versículos 46 a 49 do Evangelho de hoje. Por que me chamais, Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Para os esquizofrênicos é fácil isolar o fruto da árvore má e fincar a sua casa na rocha, pois nós ouvimos o inconsciente, isto é, as operações de entendimento do espírito e da alma. Para nós é muito mais fácil não comer do fruto e praticarmos a palavra de Deus, porque nós sentimos a raiz da ira, nós ouvimos o fruto ruim que ela dá. Nós temos a graça de vivenciarmos todo o processo interior. Nós podemos silenciar e deixar que o fruto ruim apodreça e suma, e sentirmos a paz, como a descreveu Isaías. E assim, desde o princípio do processo, mal não existe, nunca existiu, porque o fruto mal não vinga. E aí nós podemos concordar com a psiquiatria, que tudo é um fruto da nossa imaginação. Na véspera de sua paixão, Jesus tomou o pão e disse: este é o meu corpo. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele disse: este é o cálice do meu sangue. O meu corpo e o meu sangue serão entregues por vós para a remissão dos pecados. Façam sempre isto em memória de mim. Senhor, dá-me a salvação.